Certo, pessoal? Vamos iniciar agora. Olá, pessoal. Vamos apresentar agora as tendências pedagógicas, as quais são utilizadas no Brasil ao longo de muitas décadas e também, provavelmente, quem é da área da educação já deve ter ouvido falar em alguns teóricos, algumas palavras-chave. Então, a aula de hoje é literalmente introdutória ou de uma perspectiva também de revisão para quem já conhece, quem já estuda para concursos ou quem já está na área da educação, e a quem ainda não ingressou nesta área, de uma leitura introdutória, volto a dizer. Origens, contextos e características. Primeira frase que eu desejo que vocês prestem atenção é: a educação nunca é neutra. Não existe ingenuidade na educação, inocência. Tudo que é ensinado, escolhido, tem um objetivo. Às vezes consegue obter êxito, às vezes não. Mas aqui, como um prisma, digamos assim, 3 perguntas são interessantes. Para que educar? A quem serve a educação? E qual o papel de quem ensina e quem aprende? Por exemplo, quando um estudante em sala de aula pergunta: professor, por que eu tenho que estudar este assunto? Você, como docente, precisa ter consciência e saber informá-lo sobre a importância daquele assunto. Ou você é apenas um mero repetidor, um gravador, que pode ser facilmente substituído, por exemplo. Então, a questão prática de ensino carrega uma visão de ser humano, de sociedade e de conhecimento. Para que educar? A quem serve a educação? As tendências pedagógicas são a materialização destas visões, e elas não são modismos, mas respostas históricas a 3 perguntas essenciais que nós colocamos aqui. Então, perguntar em sala de aula o porquê ou a quem, interessa aquele assunto é interessante, porque também deve nos motivar a apresentar uma aula melhor. Grande visão aqui do professor Libânio, do professor José Carlos Libânio, muito citado em textos e também em provas de concursos. Tendências pedagógicas, classificação de José Carlos Libânio. Pedagogias liberais, mantém a estrutura social vigente, foco na adaptação do indivíduo à sociedade. Pedagogias progressistas, no caso, questionam a estrutura social vigente, com foco na transformação e criticidade. Aqui, no caso, ele apresenta as chamadas pedagogias tradicionais, tecnicistas, libertadoras, libertárias e crítico social dos conteúdos. Você que já é estudante há muito tempo da pedagogia ou de áreas de licenciatura já deve ter ouvido falar em algumas dessas palavras e tendências pedagógicas. Na sua escola, no seu local de trabalho, você identifica a aplicação de algumas destas ou de uma em especial? Linha do tempo histórica, no caso, da antiguidade aos dias até o final ali do regime militar, início do processo de redemocratização. Então, nós temos da pedagogia tradicional a pedagogia crítico-social dos conteúdos. E aí eu pergunto, na sua formação, lá você, quando era estudante, você identifica qual pedagogia o professor utilizava com você, ou aliás, melhor dizendo, com as turmas da sua escola, Então, nós temos uma pedagogia tradicional com as suas raízes na antiguidade, nós temos uma pedagogia tecnicista no meados do século XX, uma pedagogia libertadora a partir da década de 1960 e no final dos anos 70 e início dos anos 80, a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Temos ali uma pedagogia libertária, mas que, pelo menos, eu identifico tenha sido empregada poucas vezes na história do Brasil, tá bom? Se você teve familiaridade ou acesso a uma pedagogia libertária, pode colocar aqui nos comentários e apresente como você era instruído nesta pedagogia. Tudo bem? Então, avante a famosa pedagogia tradicional e muito criticada. Criticada devido ao chamado modelo Ctrl+C, Ctrl+V, ou um processo em que o professor era o único detentor do saber em sala de aula e o aluno era visto como alguém passivo
e que deveria, né, ali assimilar todo o conteúdo do professor e, caso não aprendesse, era utilizada, né, um método violento da famosa palmatória, famoso caso de você ter que ficar de joelho nos milhos ou nos grãos de arroz ou de feijão, por exemplo, né, algo que deveria ser, e felizmente foi banido, tá, da sala de aula, porque não cabe ao professor adotar um modelo de disciplina que, diga-se de passagem, nem é disciplina, isso é um processo violento. Ok? Disciplina é uma outra questão. E aqui, né, o método enciclopédico desvinculado da realidade, baseado na memorização e repetição. Um método tradicional, no caso, que, diga-se de passagem, por vezes foi muito mal utilizado, muito mal aplicado, justamente nessa perspectiva de que era baseado num processo de repetição, de decoreba, em que o aluno passivamente memorizava, decorava aquele assunto e depois, logo em seguida, esquecia, uma vez que ele não tinha aplicação à sua realidade. Existem vários modelos tradicionais, diga-se de passagem, tá bom? Alguns, obviamente, passaram por adaptações, certo? Existem modelos tradicionais. O grande exemplo hoje são os cursos pré-vestibulares ou cursos para concursos públicos, em que o professor realmente ele transmite ali informações e o aluno, né, copia e responde diversas questões. Eu digo assim, é o grande exemplo de uma chamada pedagogia tradicional, que para aquele local, para aquele modelo, para aquele propósito, funciona, diga-se de passagem, tá bom? Pelo menos para a maioria dos que estudam para concursos públicos, tá bom? Tem a sua origem, né, no caso aqui, uns destaques para o contexto do século XIX, século XX, continua forte no Brasil, também, diga-se de passagem, devido à forte influência do chamado positivismo no Brasil, tem como um dos autores chaves Comênio, que, diga-se de passagem, deve ser lido até hoje, tá bom? Ensinar a todos a didática magna, uma valorização, diga-se de passagem, do ensino público, tá bom? Comênios é muito até os dias de hoje, muitas pessoas se baseiam em Comênios e nas suas instruções, diga-se de passagem. A chamada pedagogia tecnicista, quem é do tempo do Cefet, da chamada escola técnica, e no contexto do regime militar, os famosos sistemas S, vai se identificar com esta pedagogia. Tem a sua origem nos Estados Unidos, aplicada à primeira metade do século XX, no contexto da Revolução Industrial, em que você precisa formar uma mão de obra rápida, que seja qualificada para atender às demandas das indústrias. No Brasil, passa a ganhar destaque a partir do regime militar, tanto é que tem uma reformulação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, aqui no caso a 5.692 de 1971, certo? Lembre-se do diretor Skinner dos Simpsons, provavelmente quando foi criado o diretor Skinner, ele tenha sido baseado no famoso Skinner, na perspectiva do behaviorismo, na instrução programada e reforço. O professor é um executor de materiais e programas produzidos por especialistas, tipo pega um manual, aplica o manual, ponto. Se o aluno aprendeu, já está preparado para o mercado de trabalho, diga-se de passagem, né? Instrução programada, tecnologia educacional, foco na produtividade do sistema, ou seja, eu não quero um aluno crítico, eu quero um aluno técnico, que ele atenda às demandas que o mercado exige naquele momento. Tudo bem? Então, se você é do sistema S, você é da escola técnica mais antiga, né, você provavelmente tenha sido ensinado desta maneira. Claro que hoje, nos institutos federais, por exemplo, você tem uma leitura crítica, né? No caso, muitos professores se baseiam no modelo materialismo histórico dialético, por exemplo, alguns seguem uma linha de Vygotsky, outros seguem uma linha de histórico-crítico, crítico social, tá bom? Varia de professor para professor, diga-se de passagem. Pedagogia libertadora, né? Lembrem-se aí sim, de Paulo Freire, né? Ame ou odeio, no caso. Paulo Freire, que dialoga com Marx, Gramsci e Franz Fanon. Franz Fanon, fundamental para os estudos decoloniais, diga-se de passagem. As famosas obras de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, dentre tantas outras obras. No caso, no contexto dos anos 60, uma pedagogia anticolonial e contra-hegemônica em meio às desigualdades e ditaduras militares que estavam acontecendo nas Américas. O professor é um coordenador de debate
e atua em um diálogo estritamente horizontal. Lembre-se da famosa avenida, né? O professor é um transmissor de conhecimento, como ele também pode ser, digamos, um aluno no que diz respeito às informações e conhecimentos que os estudantes transmitem também em sala de aula. Um método e conteúdo extraído a partir da realidade vivida. Então, você inicia, por exemplo, uma aula a partir de questões que estão envolvidas, de questões que estão relacionadas à realidade dos estudantes. Não pega um exemplo que está no outro lado do planeta e tenta, no caso, fazer com que os alunos memorizem aquilo. Então, é problematização, ação, reflexão, ação. Uma dialética, no caso. Né? Tá bom? O sujeito ativo, no caso de sua própria transformação em conscientização política, o papel do aluno. Um processo de avaliação processual e participativa centrada na praxis e na emancipação. Por fim, mas volto a dizer, eu tenho pouca experiência ou poucos estudos sobre a educação libertária no Brasil. Né? Tem um viés de uma luta no que diz respeito a um pensamento anarquista de lutas operárias europeias em virtude das revoluções industriais e da formação da classe operária, ok? Mas, via de regra, no Brasil, nós temos mais destaques para a libertadora, tecnicista e a pedagogia tradicional, além da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Provavelmente os professores, né, o professor que, se você é dos anos 90, dos anos 90, início dos anos 2000 até os dias de hoje, provavelmente o seu professor tenha passado por um processo de formação crítico-social. Em outras palavras, é uma resposta ao tecnicismo e também ao espontaneísmo ou uma leitura também positivista da história. Então, fundamenta currículos críticos até os dias de hoje. O professor é um mediador, intervém para garantir o acesso ao saber sistematizado, ou seja, o professor auxilia no acesso e numa leitura crítica, ou seja, ele não vê os alunos como uma tábula rasa e agentes passivos da história. O sujeito ativo que reelabora criticamente sua leitura de mundo a partir da ciência e do despertar também. Há uma provocação ao estudante. E aí, no caso, a prática social, problematização, instrumentalização e a prática transformadora. Autores, em destaque, Libânio, que, volto a dizer, cai com frequência em concursos, Saviani também, Democracia e Escola, e a avaliação é diagnóstica, processual e formativa. Aqui, no caso, nós apresentamos uma breve diferença de Libânio para Saviani. Ambos têm uma forte influência, uma base no materialismo histórico dialético, no caso. Então, Libânio se baseia no conceito de pedagogia crítico-social dos conteúdos, já Dermeval Saviani, uma perspectiva histórico-crítica. Obras básicas, democratização da escola pública, escola e democracia, didática e apropriação dos conteúdos escolares como instrumento de luta social, e aqui filosofia da educação focada na historicidade do saber formal frente à marginalidade. Matriz de síntese, aqui a famosa tabela. A tabelinha é uma forma importante e interessante de facilitar os nossos estudos, tá bom? Papel da escola, concepção de conhecimento e conteúdo. Aí com qual você se identifica aqui. A tabela 2, dinâmica da sala de aula, método, papel do professor e avaliação, exposição e memorização, papel do professor é de transmissão, avaliação classificatória e punitiva, tecnicista, instrução programada, executor, medição de condutas, libertadora, diálogo, problematização, coordenador, processual e participativa, autogestão, conselheiro, autoavaliação, leitura libertária, e a perspectiva crítico-social, prática, instrumentalização e catarse, o professor como um mediador e avaliação diagnóstica e formativa. Faça um paralelo. Lembre-se como era a minha educação na infância e como eu vejo hoje em sala de aula, como eu vejo os documentos curriculares dos estados, por exemplo, qual modelo eles aplicam, e aí eu volto a dizer, na teoria, tá bom? Teoricamente, qual é o foco deles, tudo bem? Faça essa leitura. Aqui é uma avaliação prática, contexto de letras e línguas indígenas, reflexão para a prática docente. Você está ensinando gramática portuguesa em uma comunidade indígena.
lidando com os alunos que possuem uma rica tradição oral em sua língua materna, a valorização da história oral. A oralidade é muito importante, né? No caso das comunidades indígenas, diga-se passagem, na humanidade. Provocação crítica. Se você agir como um transmissor de regras inquestionáveis, qual tendência está reproduzindo? 2. Se você utilizar o vocabulário da comunidade como tema gerador para o letramento em que está se baseando. E 3. Como a pedagogia crítico-social dos conteúdos ajudaria a valorizar o saber local sem negar o acesso ao código linguístico padrão. A opinião de vocês? Aqui, por fim, uma biblioteca que você precisa ter no seu computador, no seu HD, na sua sala de aula, na sua escola, na sua estante de livros, né? Então, Comênios, leitura obrigatória, Skinner, leitura obrigatória, Piaget, Vygotsky, Freire, Saviani, Libânio, tá bom? Lucchesi também, diga-se de passagem, devemos destacar Lucchesi, tá? E quem é concurseiro já deve ter ouvido falar de algumas dessas tendências, tá bom? Assim como também quem deseja se aprofundar nas pedagogias que são aplicadas no Brasil, também já deve ter, né, sido apresentado em algum momento. Eu desejo a todos vocês um ótimos estudos, perdão. Deus os abençoe. Um grande e querido abraço. Tchau, tchau.